tem nome. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Nós estamos na sede da União dos Vereadores do Estado de São Paulo com a nossa live, hoje, excepcionalmente, na quinta-feira. Explico por quê. Nós estamos honrosa e orgulhosamente recebendo a figura do sempre governador Geraldo Alckmin, que vem falar sobre saúde pública. Evidentemente que os conselhos sobre o coronavírus já estão em todas as redes sociais, em todas as televisões do mundo. Mas nós vamos falar sobre o que o coronavírus, o Covid-19, nos traz como lição. Então, a lição qual é? Solidariedade. Na questão da solidariedade, é bom lembrar aqui o profeta Maomé, que respondeu uma pergunta: o que é a solidariedade? O que é uma boa ação? Ele disse: uma boa ação é aquela que põe um sorriso de alegria no rosto de outra pessoa. O que vamos aprender com o coronavírus é o programa de hoje com o governador Geraldo Alckmin. E vamos também lembrar duas coisas que servirão de reflexão durante esse programa. A história registra que a escritora Margaret Yates, diante de uma das maiores tragédias da história americana, o ataque a Pearl Harbor, encontrou forças para vencer uma vida monótona, depressiva e com sérios problemas psicossomáticos. Ela passou a preocupar-se com as pessoas. Fez o ataque japonês à base do Havaí com que ela desviasse sua atenção de si mesma e focalizasse em outras pessoas, vítimas, direto ou indiretamente, dessa tragédia norte-americana. Geraldo Alckmin, então governador paulista, em 2016, em visita a Presidente Prudente, onde o acidente levou 18 vidas, usou uma expressão que pode ser aplicada hoje: agora é trabalhar para salvar as vidas. Boa noite, governador Geraldo Alckmin. Alegria em recebê-lo aqui na sede da UVESP, do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado, Miziara. Uma alegria voltar aqui à UVESP, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, participar aqui da live. E acho que você deu o começo muito bom, né? Solidariedade, amor às pessoas. Claro que a recomendação médica nesse momento é evitar a circulação, porque à medida que tem uma circulação de pessoas menor, que as pessoas circulam menos, como o vírus vive dentro da célula do ser humano, menos circulação você tem do vírus. Agora, a pior coisa que pode acontecer para a saúde de uma pessoa é depressão, porque a depressão, ela diminui a imunidade, ela diminui a defesa própria do organismo. Então, o fato de isolar não quer dizer que não deve ter comunicação. É necessário. Então, telefone, passe o WhatsApp, saiba como está passando. O ser humano precisa de amor, né? Amor às pessoas. Então, é muito importante a gente evitar aí depressão neste momento. Abra a janela, cortina, deixa entrar a luz do sol, a energia da luz é importante para o cérebro emocional. Então, melhora as defesas, boa alimentação, boa higiene do sono, faça ginástica, mesmo que seja dentro de casa, mas faz um alongamento, amor, né? Mantenha laços de afeto, espiritualidade. E Guimarães Rosa dizia que a vida é perigosa, porque toda travessia é perigosa, mas é da vida. Então, nesse momento singular, né, difícil que o mundo inteiro está passando, mais do que nunca é importante lembrar os laços da solidariedade, que é o amor às pessoas. Governador Geraldo Alckmin aqui conosco no programa da UVESP, na live. E, governador, nós reunimos aqui várias manifestações para tentar fazer uma síntese do que está sendo proposto.
Então, recebemos de um advogado e de um médico dizendo o seguinte: o coronavírus vai chegar até você. Ele chegará em velocidade exponencial, gradualmente e de uma só vez. É uma questão de dias ou semanas. Quando chegar, seu sistema de saúde ficará sobrecarregado. As pessoas começarão a ser tratadas nos corredores. Profissionais de saúde exaustos vão começar a entrar em colapso. Alguns morrerão. Eles terão que decidir quais pacientes recebem oxigênio e quais morrem. A única maneira de prevenir isso é com o distanciamento social. Não amanhã, hoje. Isso significa manter o máximo de pessoas possível em casa, começando agora. Governador, nós estamos com vários prefeitos municipais, vereadores, representantes de ONGs, da sociedade civil. O senhor acrescentaria alguma coisa a esses conselhos? Concorda com eles todos? Olha, não há dúvida, a medida mais eficaz nesse momento, primeiro, aquelas regras básicas, né, de lavar as mãos várias vezes ao dia, lavar por 20 segundos, demoradamente. De outro lado, álcool gel e o isolamento, porque quanto menos circulação de pessoas tiver, menos circulação do vírus também. Agora, eu destacaria um outro aspecto, Miziara. Segunda-feira agora, na próxima segunda-feira, 23 de março, começa a vacinação contra a gripe. Ela foi antecipada. A gripe, e veja que o coronavírus é uma gripe, é um vírus, né, da família corona. Em 2002, 2003, nós tivemos a SARS, que também foi um coronavírus. 2012, a MERS, no Oriente Médio, também coronavírus. E agora, em dezembro de 2019, um outro coronavírus, um vírus novo, e, portanto, não tem vacina e ainda não tem tratamento. Aliás, hoje teve uma notícia de que nos Estados Unidos pode estar sendo, tem já estudos para ter uma droga, um remédio, né, um medicamento, uma droga que possa ajudar, e acho que nós vamos ter o tratamento antes da vacina, que a vacina pode levar 1 ano, em razão não de que não tenha já a vacina, mas são a obrigatoriedade dos testes. Então pode ter o tratamento antes. Agora, é importante a vacina da gripe, que começa agora, segunda-feira. Então os prefeitos, vereadores, lideranças fazem um esforço para que as pessoas que estão previstas na campanha sejam vacinadas. Por quê? Primeiro, você vai evitar que muitas pessoas, especialmente idosos, contraiam a gripe e acabem com as complicações da gripe dentro do hospital. Então, quanto mais gente vacinada, menos gripe, menos hospital, e você vai ter mais leito liberado para poder atender o coronavírus. Depois, menos confusão entre a gripe e o coronavírus, porque você vai, não é que a vacina da gripe vai evitar o coronavírus, não, ela não evita, mas ela evitará a gripe, e aí ajuda o sistema de saúde. Eu acho que o Brasil, nenhum país do mundo está totalmente preparado para uma pandemia, mas o Brasil está mais preparado, porque ele tem um sistema único de saúde. Então, nos 5.570 municípios do Brasil, você tem um sistema de saúde lá presente. E tem, Miziara, um exército já convocado, que é a saúde da família. Médicos, enfermeiras, auxiliares, agentes comunitários, profissionais de saúde, um exército verdadeiro para poder atuar no sentido de proteger a população. Vamos fazer uma grande campanha. Começa a partir de segunda-feira a vacinação contra a gripe, começa pelos idosos e agora com uma novidade, era 60 anos para cima, agora é 55 anos para cima. Então, de graça. Todos os municípios vão receber a vacina, Marlon? Todos os municípios. Começa agora, segunda-feira, ela é escalonada. Então, a partir de segunda, idosos, profissionais de saúde, depois em abril,
nós temos 16 de abril, começa uma ampliação e finalmente 9 de maio tem o dia D no Brasil inteiro, mas serão vacinados os idosos, as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, a área de segurança, policiais, agentes penitenciários, forças armadas, professores, você tem aí uma abrangência grande. A população indígena, pessoas com deficiência, com comorbidade, com outras doenças. Então, uma medida prática. Não tem vacina contra o coronavírus, mas tem contra a gripe. E o Brasil tem o maior programa de vacina do mundo. Então fica esse lembrete do governador, é um ato de solidariedade. Você que é líder comunitário, você que está no comando do Poder Legislativo e Executivo, orientar a sua população, pelas emissoras de rádio, pelas redes sociais e jornais, a buscarem os postos de saúde para a vacina contra a gripe. Governador, o SUS está em 5.570 municípios. O senhor acha que ele está preparado para enfrentar essa epidemia? Olha, você tem um sistema maravilhoso, quer dizer, presente em todo o país. Ele vive uma crise de financiamento, não agora com o coronavírus, né? Uma crise de financiamento que já vem de um longo tempo. Governar é escolher. Sempre vai ser assim, não só em momento de crise. Governar é escolher. Então é preciso alocar recurso para a saúde. Vai salvar a vida das pessoas, vai salvar a vida das pessoas. Eu vejo que o esforço hoje é evitar o pico, porque se tiver um pico de pessoas doentes, pode ter esse colapso, de você ter muita gente ter que ir para o hospital, faltar leito de UTI, faltar ventilador, mas se nós conseguirmos esparramar, achatar essa curva, ao invés de ela fazer um pico, achatar, nós vamos passar. Então eu acho que esse é o esforço que está sendo feito. Eu acho que o SUS é um instrumento importante, o governo precisa agir rápido, no sentido de apoiar o Sistema Único de Saúde. O sistema privado, o seguro-saúde é obrigado a atender os pacientes com a doença, ele é obrigado a atender e fazer a cobertura financeira, e o Sistema Único de Saúde atender a população. Governador, como orientação sua como médico, digamos que algum morador de um bairro de São Paulo ou na cidade do interior onde há dificuldades na área da saúde, cidadão de vida média abaixo, o seu slogan sempre foi cuidar de gente, governar é cuidar de gente. E o senhor entende disso melhor do que ninguém. Política ensina que o homem se especializa, quando participa da vida pública, em gente. E é a sua maior especialidade, sem dúvida, prova são os governos que o senhor comandou no estado de São Paulo. O que deve fazer uma pessoa, um pobre, um trabalhador, sem as informações que chegam até ele? Se ele tiver o sintoma, o que ele deve fazer? Quem que ele deve procurar? Ele não deve procurar hospital. Ele deve procurar a rede básica de saúde, a UBS. Então, se ele tiver sintomas, ele deve procurar a unidade básica de saúde para que o médico avalie se há necessidade de exames, se não há necessidade de exames. E por isso, reitero a necessidade da vacina contra a gripe, porque ela vai evitar que muita gripe, muito resfriado, muita coisa de menor importância se misture com a questão do coronavírus, que é de notificação obrigatória. Se você tiver um caso de coronavírus, você é obrigado a comunicar às autoridades sanitárias. Tem até um telefone, chama 136, o número, 136, para tirar dúvidas. Então, se a pessoa tiver sintoma, tiver qualquer coisa, liga, que você vai ter ali toda a orientação. E sempre a referência deve ser a unidade básica de saúde. Agora, governador, tem sintomas assemelhados com a gripe comum. Existe, dentre os sintomas, algum
que levaria a pensar em Covid-19? Olha, é uma tosse, né? Na realidade, o coronavírus é uma gripe. É uma gripe. Só que é uma gripe de um vírus novo. E como é novo, ainda não existe vacina e não tem tratamento específico. Então, o que você faz é tratamento sintomático. Antifebril, analgésico. Você faz tratamento sintomático, hidrata o paciente. Agora, os sintomas são de febre, tosse, às vezes ela é mais seca, dificuldade respiratória. Esse é um vírus respiratório. Pode dar diarreia? Pode, mas ele é essencialmente um vírus respiratório. Então é importante não ter pânico, né? Importante não, eu vejo as pessoas querendo fazer compra, estocar, não. Eu acho que é hora também de serenidade. E o governo tem que ter duas ações. Uma ação na área de saúde pública, reforçando com rapidez o SUS e as medidas de saúde, e de outro lado, a economia. Foi correta a medida do governo federal de estabelecer um voucher, achei até o valor poderia ser maior um pouco, de R$200, porque você tem perto de 30 milhões de pessoas que não têm carteira assinada. Eles estão vendendo nas praias, estão vendendo nos locais, estão viajando, vendendo, não tem carteira assinada e muitos não recebem nem Bolsa Família, nem o BPC, que é aquele um salário do benefício da prestação continuada, ou idoso, ou pessoa com deficiência abaixo da linha da pobreza, o BPC. Então, o governo vai dar, por 3 meses, vai dar um voucher de R$200, que vai ajudar. Então, tem que ter, sim, medidas econômicas, apoiando a saúde, apoiando os governos, apoiando os trabalhadores que vão perder renda e apoiando as empresas, para não ter uma quebradeira em cascata. Governador, a gente ouve notícias as mais diferentes, cidades do interior, Barretos, por exemplo, estão dizendo que tem uma chácara alugada e que se pretende fazer uma festa com 300 pessoas. O prefeito do Guarujá, Walter Suman, que é médico, ele foi obrigado a ir até a praia com a polícia, alto-falante, pedindo que as pessoas saiam, que deixem o local. Convém lembrar que o Código Penal prevê multas e prisão para quem, na questão da saúde pública, transmita em sã consciência moléstia para outras pessoas. É bom lembrar que há a possibilidade, como se faz na Itália hoje, de ter ações um pouco mais severas, mais duras. O senhor veio do seu escritório aqui para Higienópolis, do seu escritório de trabalho até Higienópolis. Nesse trajeto, o senhor sentiu que o paulistano está entendendo esse recado de que é preciso, como o senhor disse, não se isolar, ficar em casa, mas comunicar-se? Eu acho que sim. Eu acho que as medidas que estão sendo tomadas, elas estão corretas, no sentido de evitar a circulação ao mínimo necessário. Isso é importante porque a contaminação se faz de pessoa para pessoa. Então, quanto menos pessoas circularem, melhor. E especialmente diminuir concentração de pessoas. Por que a gripe ela cresce no inverno? Por que a vacina é só antes do inverno, da gripe? Por que acontece no inverno? As pessoas ficam mais juntas. E ficando mais juntas, prolifera mais a gripe. E a gripe na pessoa idosa ou na pessoa mais debilitada pode dar uma complicação. Então, o que o mundo faz? Antes do inverno, vacina, para prevenir aquela gripe, que pode complicar. É a mesma lógica. Tem que evitar a concentração. Parabéns ao prefeito do Guarujá, que é um grande médico, por essa iniciativa. Todo mundo tem que ajudar. E acho que está havendo uma compreensão disso, no sentido de que a maneira de evitar aquele pico, porque isso é passageiro, é transitório.
O que precisa é passar mais depressa e passar com menor consequência, procurando preservar a vida da população, e quanto mais rápido passar, vai tendo a retomada da atividade econômica. Governador, o diretor do Hospital do Amor, em Barretos, concedeu uma entrevista à emissora local ligada à Rede Vida de televisão, muito preocupado com os internados no hospital. São todas as pessoas tratando do câncer. Evidentemente, a imunidade lá embaixo. Certamente o senhor pode orientar onde há hospital de câncer, de tratamento de câncer, como Jaú, como Barretos. É preciso que haja uma compreensão maior da população, não é isso? Não há a menor dúvida, porque são as pessoas mais susceptíveis a contraírem a doença. Veja que o coronavírus, metade das pessoas vão ter contato com o vírus e não vão sentir nada. Não vão nem saber que tiveram. Vão ficar assintomáticas. Mas a outra metade, 80%, vai ter sintomas de gripe. Ter coriza, dor, febre, mas vai passar. Agora, uma outra parte, que são aqueles que estão mais debilitados, ou pela idade, porque uma idade muito avançada dificulta a homeostase, diminui as defesas do organismo, ou pacientes, pessoas que contraíram doença, caso do câncer, que debilita o seu tratamento, quimioterapia. Então não há a menor dúvida que municípios como Barretos, que tem um dos melhores hospitais do Brasil na questão do câncer, que é o Hospital do Amor, Jaú, que tem o Amaral Carvalho, São Paulo e outras cidades todas, sempre esse cuidado ainda tem que ser maior. Governador, nós estamos aqui com audiências de prefeitos, vereadores. Eu vou citar alguns. O Geninho Zuliani, o deputado revelação, né? O homem que ganhou o título de cidade Estância, graças ao senhor, em Olímpia. Aliás, Olímpia dá uma bela demonstração com os termas fechando suas portas, nesse período, pelo menos até meados de abril. Geninho Zuliani mandando um forte abraço ao senhor, a prefeita Gisele Tonks, de Lourdes, o prefeito Sato de Ubatuba, aliás, o Sato também tomando providências firmes, enérgicas lá em Ubatuba. Ninguém entra, ninguém sai. O Rachixe, lá da Sabesp, aqui, Rachixe, tomando água da Sabesp, viu? O Fábio Banfreinato, vereador de Bauru, o Carlinhos Conquista, da Câmara Municipal de Araraquara, vereador Dinho Mix, de Bom Jesus dos Perdões, vereador Timba, de Assis, Ana Quirino, Luiz Ricardo Botelho, Virgílio Carvalho, o expert em turismo, a vereadora Cíntia Vieira de Cássia dos Coqueiros, José Carlos Almeida Filho, Rafael Gomes, da Câmara de Caraguatatuba, o Luiz Piovesan, de Itajobi, o prefeito Marco Aurélio, de Itanhaém, outra jovem revelação da política paulista e brasileira. Todos mandando um forte abraço ao senhor e desejando que a gente repita essas lives. É a segunda vez que o senhor vem, não queremos abusar muito da sua presença aqui, governador. Todos enviando um forte abraço. Muito obrigado. Agradecer ao Geninho, foi prefeito de Olímpia, quando nós transformamos Olímpia numa estância turística, aliás, com mais de 20 mil leitos para o turismo, lá com as termas, aquelas águas maravilhosas, e veja o sentido de responsabilidade. Para evitar concentração, fecha. É transitório, vai passar, mas nesse momento todo mundo tem que fazer o seu sacrifício e conscientizar as pessoas. Cumprimentar os nossos prefeitos todos, a Gisele, o Sato, o Marco, enfim, os vereadores, o Virgílio do turismo, e dizer que vocês vão fazer a diferença. Não há nada mais importante do que a atuação no território. Cada um cuidando do seu território, da sua área. Isso vai fazer uma grande diferença. O senhor falou aí do Virgílio Carvalho, ele escreveu aqui, grande governador,
sempre incentivando o turismo, e agora, quando íamos dar o grande salto do turismo, veio o coronavírus. Mas juntos vamos vencer. Parabéns pelas positivas propostas. Fé e força com Deus no coração. Abraços, Virgílio Carvalho. Grande abraço para você também. Governador João Henrique de Almeida, ele pergunta: governador Alckmin, quais medidas econômicas devem ser tomadas? Quais medidas de proteção social? Muito bem, o próximo tema nosso é a questão da economia, né? A grande preocupação do ministro Paulo Guedes era levar nesse governo o ajuste fiscal. Com o estado de calamidade pública, o ajuste fiscal passa a ser secundário. O que representa tudo isso na vida do brasileiro, governador? Olha, vai ser um momento difícil, mas ele vai passar. É interessante, o ano passado, Miziara, quem está nos acompanhando aqui na live, no final do ano, eu tive uma conversa com o Pércio Arida, um grande economista. E ele me dizia, falou: olha, doutor Geraldo, o ano que vem, este ano, 2020, a economia vai crescer. Ela vai crescer até porque ela é cíclica, é uma senoide. Então, caiu a economia em 2014, caiu em 2015, caiu em 2016, e em 2017 já era para subir. O que atrasou a retomada do crescimento? O que atrasou a retomada do crescimento foi a delação do Joesley. Aquilo o governo Temer ficou muito debilitado. Greve de caminhoneiro, que teve um impacto no PIB muito grande. Mariana e Brumadinho, a crise da indústria da mineração, que era para crescer 3% e caiu. A própria eleição de 2018, porque o que vai dar a eleição cria uma insegurança. Crise argentina, a recessão na Argentina, que é o terceiro comprador do Brasil e comprador de manufatura. Tudo isso atrasou a retomada do crescimento. Então, dizendo, olha, não tem como vai crescer agora em 2020. Aí dizia o Pércio Arida, a não ser que haja uma crise lá fora. Então ela vem de fora para dentro. Aí ainda comentei, mas não tem nenhuma crise à vista, não tem nada à vista. Falou, pois é, mas quando a gente menos espera, acontece. E realmente começou com uma coisa isolada lá na China, a questão do coronavírus, e acabou tendo uma dimensão de pandemia, ou seja, hoje o vírus está presente nos 5 continentes do mundo. Uma boa notícia do dia de hoje, Miziara, que até fez as bolsas darem uma subida, é que já tem um medicamento que pode abreviar aí a vida do vírus, porque o vírus é cíclico, ele morre, mas que pode abreviar e o organismo enfrentar melhor essa pandemia pelo coronavírus 19. Então, essa é uma boa notícia que a gente tem que acompanhar nos próximos dias e aprofundar as medidas de evitar circulação e especialmente concentração de pessoas. Especialmente concentração de pessoas. Porque a transmissão é de pessoa para pessoa. Então, se você evita a concentração, você está evitando a circulação do vírus. Quanto menos vírus circulantes tem, mais vai achatar essa curva. E as pessoas vão contrair o vírus mais lentamente. E com isso não vamos ter aquele pico que pode levar a um colapso do sistema de saúde. Aqui conosco na live, você que chegou agora, governador Geraldo Alckmin, médico Geraldo Alckmin, o homem Geraldo Alckmin preocupado em cuidar de gente. Esta foi sempre a marca do seu governo. E nós estamos falando em solidariedade. O que mudou na vida do brasileiro o coronavírus? Além dos cuidados, da higiene pessoal, eu me lembro aqui, governador, de 2 grandes líderes do PSDB. Mário Covas, em 1995, assim que ganhou a eleição, com o senhor como vice-governador, num evento da UVESP, coincidentemente, tratando de temas econômicos, ele disse: vai chegar o dia em que alguém vai espirrar na China e nós vamos ter que dizer saúde aqui. E está acontecendo isso, né?
Está acontecendo isso. Esse é o mundo globalizado, né? E a circulação de pessoas é muito rápida. Então, essas doenças infecciosas, especialmente viróticas, elas acarretam. Aliás, também não é novidade. Em 1918, a gripe espanhola matou quase 50 milhões de pessoas. Inclusive no Brasil. Há relatos de que aqui em São Paulo, em alguns bairros, você tinha corpos ali no chão até de tantas pessoas que faleceram na gripe espanhola. Claro que você teve um avanço da ciência muito grande, e, portanto, hoje os instrumentos para você enfrentar essas epidemias, no caso uma pandemia, hoje os instrumentos são muito maiores e muito melhores. Mas a pergunta anterior, Miziara, você dizia o que poderia ser feito do ponto de vista de atenuar o impacto inclusive os social. Estão guardando essa resposta do senhor. O impacto social. E o grande temor, o que é? É desemprego e perda de renda, pela retração da atividade econômica. Eu diria que a primeira é salvar a vida das pessoas. Porque quanto mais firmes nós formos nesta questão, mais rápido passa a crise. Então, ser muito firmes na questão da saúde pública. Você vai salvar a vida das pessoas e vai passar. A segunda é o aspecto das pessoas e dos trabalhadores. Essa medida do governo federal foi correta, embora eu acho que ela foi tímida, mas ela foi correta. Você tem muita gente que não tem carteira assinada, portanto não tem salário, não está no BPC, não recebe um salário pela idade ou por ser deficiente, não tem aposentadoria e não está no Bolsa Família. São os mais vulneráveis. Então o governo anunciou uma medida que pode beneficiar 18 milhões de pessoas. Ela é pequena, mas ela é necessária, de ao menos R$200 durante 3 meses. De outro lado, apoiar as empresas. Tem que ter um esforço do governo no sentido de apoio para as empresas, porque você não pode ter uma quebradeira geral. Então aí tem que ter medidas rápidas e decididas do governo para segurar o emprego e as empresas. E a outra, apoiar os próprios governos, porque o Estado e as prefeituras têm um papel importante. Aliás, o SUS, ele é descentralizado. O governo federal praticamente tem muito pouco médico, o hospital quase não tem mais. Está tudo descentralizado para os estados e para os municípios. Então, o que tem que fazer é apoiar para que os estados e municípios tenham fôlego e possam ampliar, inclusive, a sua atuação e o seu atendimento. Governador, o senhor citou a gripe espanhola, e as recomendações àquela época, no outro século, são praticamente iguais às recomendações de agora. Questão da higiene pessoal, principalmente. Mas eu falei em 2 grandes líderes do PSDB. O Fernando Henrique, quando convocou a população brasileira a economizar energia, muitas pessoas que tinham 2 geladeiras, por exemplo, passaram a ter uma só, e esse hábito foi mantido. O senhor acha que essas recomendações na questão do Covid-19, principalmente questão de higiene, de usar álcool gel, de evitar contatos onde não deve, permanecerão? Eu entendo que sim. Aliás, é bom a gente lembrar da mamãe, da vovó, que dizia: lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. O organismo humano, ele não é ascético. Ele é cheio de vírus, de bactéria, ele não é ascético, não existe isso. O que você precisa é ter defesa e evitar a proliferação. Um grande avanço foi vacina. Como é que o mundo passou a controlar, né, um conjunto de doenças que praticamente reduziram enormemente, especialmente por vírus, foram as vacinas. Está aqui o Instituto Soroterápico, o Butantan, que começou produzindo soro contra picada de cobra em 1901. O seu primeiro diretor foi o Vital Brasil.
e um pindamonhangabense quem comprou a Fazenda Butantã, Emílio Ribas, o grande médico sanitarista, e se transformou no maior instituto soroterápico da América Latina, produzindo vacina. Evita, previne. Então, hoje tem muita fake news. Nós precisamos conscientizar a população. A melhor contribuição que todos nós podemos dar agora, segunda-feira começa a vacinação contra a gripe. Cada um na sua cidade, não deixa ninguém previsto na campanha de vacinação deixar de tomar vacina. Isso vai ajudar muito a evitar a gripe, a diferenciar da questão do coronavírus e liberar as vagas da rede de saúde. Governador, em respeito aos nossos internautas, vamos divulgar vários que estão aqui conosco. A Zilda Amadeu tem uma pergunta, depois eu faço. O Hernando Aquino, que é seu colega anestesista. Mas conosco aqui o Marcelo Marcondes, de Aparecida, Mauro Sérgio de Barueri, Aguinaldo da Silva, Ricardo Rigato, presidente da Câmara de Promissão, o Anésio Ferreira de Campos, nosso amigo pessoal do senhor também de Cajamar, o Celso Caiubi Albuquerque Camargo, vereador de Buri, o Bob Eugênio, publicitário, a Kátia Tomé, a Leila Nasser Miziara, a doutora Flávia Remiro, criminalista de Ribeirão Preto, casada com o doutor Goulart, promotor público da infância. Ele diz que a alegria dele é sempre quando pode pegar em sua mão, cumprimentá-lo. Muito obrigado. Nós temos mais aqui o Hernando Aquino, já falei, a vereadora Sara Falck de Álvares Florense, Mário Sá, William Lopes, que é o primeiro damo, o Júnior Oliveira, o Valdir Magalhães, o Marco Alves, Celso Caiubi, já falei, Rodolfo Conceição de Caraguatatuba, prefeito João Paulo Rodrigues de Monte Alto, Geocás Machado, Sidney Santos Ribeiro, Afonso Júnior, Eliana Dias, Malu Ribeiro de Jacareí, Tiago Zanqueta, Salvador Serrata, Moisés Lazzarini, o ex-secretário Marcos Monteiro, um grande abraço, Marcos, Eduardo Couturato, Luiz Henrique Arruda Miranda, Afonso Júnior, Sidney Santos Ribeiro, Eliana Dias, Clary Bocalon, João Henrique de Almeida, Ana Brugim, a doutora Ana Brugim, juíza da Vara da Fazenda, uma grande amiga, foi a primeira juíza mulher da cidade de Barretos. Um grande abraço, obrigado pela audiência, querida Ana. Tânia Favoreto, Wagner Carvalho Novaes, Pedro Paulo Redondo de Carvalho, Alessandro Pereira, Marco Antônio, Júnior Oliveira, Armando Bellinati, Eduardo Carmona de Curitiba, João Paulo Rodrigues, já falei, Luiz Ricardo Botelho, Paulo Finilli. São internautas que nos prestigiam com sua audiência e nós pedimos que reproduzam essa live, porque a palavra é do governador Geraldo Alckmin, do médico Geraldo Alckmin, e que dá aqui orientações muito importantes. Governador, o Hernando Aquino, ele faz a seguinte pergunta: caro colega anestesista, quais os cuidados que os anestesistas devem ter? E a segunda pergunta que ele faz: será que teremos, termo médico, sei lá, EPIs adequados aos médicos e enfermeiros e profissionais de enfermagem? Eu acho que deve ser UTIs, né? UTIs? Sim. UTIs. UTIs adequados, Mas cumprimentar o meu colega, doutor Hernando Aquino. Equipamento de proteção individual. A EPI mesmo, tá certo. Equipamento de proteção individual. Nós temos um juramento, né, que é de atender a população. Embora corra risco, mas os médicos, os profissionais de saúde têm o dever de atender a população. Claro que aquilo que não for urgência, que for eletivo, até hoje se recomenda que os ambulatórios sejam até suspensos para evitar a concentração de pessoas.
Agora, pessoas que precisam do atendimento, pessoas que necessitam, é nosso dever e toda a equipe de saúde o atenderá. O anestesista está ali na cirurgia, né? Ele já usa normalmente máscara. Claro que é sempre bom ouvir aí os infectologistas, mas o que a gente faz hoje é o que o anestesista faz normalmente: lavar muito bem as mãos antes da cirurgia, passar naquele álcool iodado, vestir todas as luvas e máscara. E as máscaras têm um procedimento hoje, uma norma técnica, uma NT, sobre o tipo de máscara a ser usada. Agora, nós temos que evitar aquele pico, porque o problema daquele pico é que pode ter muita gente que precise de ventilação mecânica. E aí você precisa ter leitos de UTI e, de outro lado, precisa ter ventiladores. O que aconteceu na Itália? Com uma população muito idosa e medidas que acabaram sendo demoradas. Você teve um pico tão grande que os centros cirúrgicos tiveram que ser transformados em UTI. Por quê? Porque na sala de cirurgia tem o equipamento de anestesia, que tem o ventilador. Então você interrompeu os centros cirúrgicos e passou a sala de cirurgia a ser utilizada como UTI, para poder usar o aparelho de anestesia, o ventilador. Claro que isso é uma coisa extrema. Eu acho que o Brasil, até agora, está caminhando corretamente, os governadores, os prefeitos, tá? E a conscientização da população. Acho que há uma conscientização de que todo mundo precisa ajudar e que vai acabar passando. E quanto mais colaboração e conscientização tiver, melhor. E quero destacar aqui, Miziara, o trabalho da imprensa. O seu trabalho através aqui da live. Diz que uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria. Uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria. Levar informações adequadas, evitar pânico e, de outro lado, responsabilidade. Governador, tem muitas perguntas aqui que eu vou evitar de fazê-las, porque eu sei que o senhor não vai responder. A questão política é melhor deixar para lá. Estamos falando com um médico e com um governador que sempre procurou cuidar de gente. E um prefeito municipal que pediu para não dizer o nome dele, ele me questiona a questão do Código Penal. Se ele realmente pode proibir, usando a arma judiciária, para ações que contrariam as determinações dele e as pessoas são expostas a doentes que ainda não se manifestaram, mas com tendências diante dos sintomas. Então, eu vou lembrar aqui, o artigo 131 do Código Penal tipifica o crime do perigo de contágio de moléstia grave, que consiste em praticar ato capaz de produzir a transmissão das doenças. O crime é punido com reclusão de 1 a 4 anos e multa. E o outro, o artigo 132 do Código Penal, expor a vida ou a saúde de outros a perigo direto, também prevê crime, e a pena de reclusão também, se o ato não constituir crime mais grave. A pena é aumentada caso a ação decorra do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Então, prefeito, olha aí o Código Penal, consulte o seu procurador jurídico ou o seu advogado, artigos 131 e 132 do Código Penal, que prevê punição sim. É claro que nós estamos torcendo, o governador Geraldo Alckmin também acredita no bom senso das pessoas, esperemos que não chegue a isso. Se cada um entender que é hora de pensar no outro, no seu semelhante. Governador, Zilda Amadeu pergunta aqui, quem tem asma tem maior risco? Sim, porque o coronavírus é um vírus respiratório. É um dos vírus, né? Aliás, eu fiz até uma entrevista pela Rede Bandeirantes, aqui na Band, com a doutora Nancy Delay, especialista em vírus respiratórios da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp.
ela estuda vírus respiratórios há muito tempo. O coronavírus é uma família, esse é o 8º praticamente vírus, e nos animais já tem mais de 30 tipos de coronavírus, no ser humano é o 8º tipo, e ele é muito um vírus respiratório. Então é claro que a pessoa que tem asma, ela precisa ter mais cuidados, precisa estar bem hidratada, tendo acompanhamento médico. E me permita aqui uma observação. Eu acho que a gente sempre deve procurar tirar um lado positivo. Então, por exemplo, quem fuma, fumante, cigarro, temos aqui um bom momento para fazer um esforço para parar de fumar. Um bom momento para a gente fazer um esforço para parar de fumar e preservar, né, a rigidez, a saúde do sistema respiratório. Em relação à questão jurídica, educação, né, docor, do latim, vem de como se conduzir em sociedade. Educar, há uma diferença entre instruir e educar. Há pessoas que são muito instruídas, elas têm muito conhecimento, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doc, são muito instruídas. Agora, há pessoas que têm menos instrução, mas são muito educadas. Educadas. É como conviver em sociedade. Como é que você convive em sociedade? Como é que você estabelece boas relações na sociedade? Então, a boa informação, a boa educação, esse é o caminho. Agora, para casos extremos, você tem a lei. O que a lei procura fazer, e aí o Código Penal e outros, é estabelecer punições. Olha, se você não conviver, estabelecer delitos perante a legislação, você tem punição. Mas o primeiro caminho sempre deve ser o de levar boa informação e aprimorar a educação, que é mais do que instrução. Tem pessoas muito instruídas, mas que nem sempre têm, e tem pessoas pouco instruídas, que não têm tanto diploma, mas são muito educadas no sentido do convívio em sociedade. Governador, no celular da Silvia Mello tem 645 celulares. E os prefeitos enviando várias perguntas, e um deles pergunta o seguinte: o que eu faço se alguém vier a óbito em função do coronavírus? Velório normal, sepultamento normal, crematório, incineração, qual o caminho a seguir? Olha, tudo que nós estamos falando, a experiência com este vírus é muito pequena, porque você tem, é tudo novidade, é coisa de poucos meses para cá. Quais as orientações até este momento? Primeiro, evitar concentração. Então, um velório mais curto, poucas pessoas, distância, evitar concentração. O enterro pode ser normal. Não há ainda, até este momento, uma obrigatoriedade, por exemplo, de cremação, não há. Agora, evitar concentração. Então, um velório mais rápido, menos concentração de pessoas, esta é a orientação. Bem, governador, temos que agradecer aqui mais alguns internautas: Elza Tissumori, Thaís Suzuki, Luiz Paulo, jornalista Luiz Henrique Miranda, Tauser Gutierrez de Cruzeiro, vereador Deloro Serafim de São Sebastião da Grama, Aldo Dias Júnior, Leandro Amaral de Ibirá, Paulo Pandiardian, Orailson Silva, Mauro Sérgio, Edinaldo Cabral, presidente da Câmara de Bananal, Olga Paro, ex-vereadora, atualmente secretária da Educação, mas é alguém ligado à educação lá em Severínia, o prefeito de Ebtarra de Colina, Laércio Escaramal, Vilma Pardini de Clementina, Etelvino Nogueira, abraços do vereador de São Roque ao senhor, Leandra Leone de Barretos. A Leandra é agente de turismo, é um dos setores que está sofrendo muito com a invasão desse vírus. Alessandro Pereira de Jales, vereador Kleber Lopes de Bastos, Paulo Duarte Ferreira, vereador Marcos Gava
de Barra Bonita, José Bosco Castro, Fabi Gaspari, Francisco Vieira, Eduardo Jardim, advogada Marisa Amaro, especialista em direito eleitoral, vereador Salata de Olímpia, Ana Elisa Silva, Carlos Fernando Zupo. O Zupo é o homem do turismo também, um grande abraço. Ricardo Roman Júnior de Guarujá, é o atual presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis São Paulo e dono do Hotel Delfim no Guarujá, onde nasceu a União de Vereadores do Estado de São Paulo. E Beto Marques, são alguns internautas conosco, o Valdivino Souza, o brigadeiro Marcelo Damasceno, que honra, amigo Damasceno, tê-lo aqui conosco. Sei que você é um grande admirador do governador Geraldo Alckmin e foi o brigadeiro que comandou a ação de trazer brasileiros da China para cá, ficarem em quarentena lá em Anápolis e em Goiás. Grande abraço, brigadeiro. Espero que as suas dificuldades diminuam, porque o Brasil está realmente infectado. Um grande abraço também, governador. O brigadeiro Marcelo Damasceno nos honrando aqui com a sua audiência. Olha, agradecer a todas e a todos a honra da audiência dessa nossa conversa aqui através da live, desse grande líder do municipalismo brasileiro, que é o Sebastião Miziara. Matei saudade de muita gente aqui, viu? Você ia lendo aqui o nome das lideranças, matei saudade aqui de muita gente. Um abraço muito carinhoso para cada um de vocês. Eu acho que esses momentos difíceis nos levam a essa reflexão, né? O amor às pessoas. É o que, como eu iniciei aqui o programa, a vida é perigosa, porque toda travessia é perigosa, mas é da vida. Guimarães Rosa. Então, lembrando aqui do Guimarães Rosa, é momento da gente valorizar, né, valores, princípios, sentimentos, solidariedade, Miziara, como você colocou, e trabalhar no sentido de que nós vamos passar por essa crise. E quanto mais a gente ajudar a colaborar nesse sentido, mais rápido vai passar, mais vidas vão ser salvas e o Brasil vai retomando a normalidade e a atividade econômica geradora de emprego, de renda. Tem um dado da economia, essa queda da taxa de juros, ela vai ajudar também, é uma medida importante, necessária. A desvalorização do real também preserva um pouco a indústria brasileira e, de outro lado, ajuda a agricultura, porque em razão da queda de preços, mas como o dólar subiu, isso acaba também compensando um pouco. Tenho confiança de que nós vamos ter nos próximos meses aí um sentido melhor. E quero cumprimentar aqui a todos que participam aqui da live e saudar o Miziara, que recebeu uma bonita homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo, recebendo quantos títulos de cidadania, Miziara? 21 títulos, governador. 21 títulos de cidadania. Que honra, né? O que pode ser mais importante do que nascer para a cidadania de um município? Grande prova de confiança, grande prova, um reconhecimento, Miziara, do trabalho que é feito. Muito obrigado, governador. E ainda outros internautas aqui. O Leandro Dambi, que atualmente comanda a Fundação do Desenvolvimento Escolar para o Desenvolvimento Escolar, foi do FNDE, um expert, grande amigo, está conosco aqui. A Juliana Ogava, que é de Barretos e trabalha no Palácio dos Bandeirantes. A Caroline Caran, que é jornalista, é da cidade de Conchas. E um grande amigo meu e seu, Edson Vismona, que foi secretário da Justiça. Obrigado a todos pela audiência, aos amigos internautas. Grande secretário. Então, sem dúvida. Então, lembrando, Miziara, olha, como é que a gente pode ajudar? Já segunda-feira, vacinação contra a gripe. Isso vai ajudar indiretamente a questão do coronavírus. Então, fazer uma conscientização, todo mundo que está incluído ali no setor de risco,
participar da campanha, tomar sua vacina contra a gripe já a partir de segunda-feira, e foi um trabalho muito bem feito pelo Instituto Butantan aqui de São Paulo, que vão ser 75 milhões de doses de vacina contra a gripe em todo o Brasil. Governador, muitas perguntas insistindo, eu não quero contrariar os internautas, mas eu me permito responder pelo senhor. A pergunta é: quais são os passos de Geraldo Alckmin na política? Porque estamos com muitas saudades. Eu diria que Geraldo Alckmin hoje faz plantão, né? Está fazendo doutorado, dá aulas, e certamente a resposta dele será: o tempo dirá. Seria essa a resposta, governador? Eu acho que esse momento, primeiro, um pouco de paciência cívica. Eu vejo muita intolerância. A política precisa de civilidade, né? A boa política é arte e ciência ao encontro do bem comum, né? Ao bem das pessoas, né? Política bem feita é amor ao próximo. Na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Nós precisamos valorizar a boa política. Arte é dom, é preciso gostar de gente, gostar das pessoas. Ciência é estudo, é preparação, são decisões que não são fáceis de serem tomadas, né? Não é assim tão simples quanto se imagina. Tudo tem seu tempo. Eu brinco, Miziara, que há dois ansiosos na vida. Os jornalistas e os políticos, né? Então, tudo tem seu tempo, e estou muito feliz procurando servir a população como médico lá no Hospital das Clínicas, no ambulatório. Fiquei até o mês de fevereiro inteirinho no ICESP, lá no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, fazendo lá um estágio, e dando aula na Uninove, uma grande universidade, na Unimes também, lá em Santos, e estou fazendo doutorado. Aproveitar 2 anos aí para fazer uma tese de doutorado sobre dor lombar, e estudando as questões desse país maravilhoso, continental, que é o Brasil. Então, sempre participar é importante. O Franco Montoro, aqui bem lembrado, dizia: a pior política é a omissão. Então a gente deve, sim, é nosso dever, até como cristão, participarmos, darmos a nossa contribuição. Alguém da nossa querida Igreja Católica disse que na política nós somos Zé Ninguém a serviço de uma grande obra. Aliás, Miziara, Padre Lebré. O Palácio dos Bandeirantes, aquela rua em frente ao Palácio dos Bandeirantes, que desce para o estádio do São Paulo Futebol Clube, ou para o Hospital Albert Einstein, chama Padre Lebré. E o Padre Lebré dizia: nós devemos ser, na política, um Zé Ninguém, a serviço de uma grande causa. Às vezes a gente vê na política ela servindo ao político, a ribalta, para ele aparecer, para ele fazer cartaz. Não, nós devemos ser um Zé Ninguém, a serviço de uma grande causa. A política é serviço, é servir as pessoas. Claro que você pode servir como um cidadão, mas se você tem um mandato eletivo, você tem instrumentos muito maiores para poder servir a população. E precisamos valorizar o município. Eu fui vereador, fui prefeito, nós precisamos fortalecer o território onde as coisas acontecem. Saúde. Não tem saúde se não tiver uma ação no território. Cada um cuidando ali do território. Não tem segurança pública se você não tiver uma ação no território. Então, ainda mais num país continental, um país enorme como o Brasil. A América Espanhola se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais. Quantos Brasis tem dentro do Brasil? Eu que fui candidato a presidente da República 2 vezes, aprendi muito sobre o nosso país. Você tem muitos Brasis dentro do Brasil e do próprio Estado. Você tem realidades muito diferentes dentro do próprio Estado. Mas deixar um grande abraço ao Miziara,
agradecer muito a participação honrosa de cada uma e de cada um de vocês. Muito obrigado. Eu acho que tem mais aqui, porque é o senhor quem disse que o século XXI é o século das cidades, não é? Então nós temos que focar nas cidades dos municípios. Mas aqui conosco ainda, e pedindo que transmita um abraço ao senhor, a Helena Ferreira, a Isabel Lopes de Souza. A Isabel é de Pirassununga e é mãe do jornalista William Lopes, que é o primeiro-damo. A Núbia Lentes, que está atuando na assessoria de comunicação da Patrícia Iglesias, uma das maiores revelações do mundo em questão de meio ambiente. Aliás, foi sua secretária, né? Foi minha secretária do meio ambiente, a doutora Patrícia Iglesias, uma grande professora de Direito, hoje preside a CETESB, e ela na campanha da crise da água, da crise da seca, né, que São Paulo viveu, muito dura, ela, meu pedido, que lançou o programa Nascentes. Então nós lançamos um programa que chegou a mais de 20 milhões de mudas de árvores nativas plantadas, né, para proteger as nascentes, proteger os corpos d'água, as matas ciliares, um programa extremamente bem sucedido, o programa Nascentes. Aliás, isso leva também a uma outra reflexão. Na época da seca, o jornal Folha de São Paulo fez uma matéria, de um lado elogiava medidas do governo, todas para evitar desperdício e medidas para ampliar abastecimento de água, a nova ligação da bacia do Paraíba com Cantareira, que trouxe quase 10 metros cúbicos de água a mais em São Paulo, o projeto aqui da interligação do Rio Grande, da Billings com a Guarapiranga, enfim, o projeto do São Lourenço, que trouxe água da bacia do Iguape, do Rio Ribeira, para São Paulo, tudo implantado, mas dizia, olha, mas está faltando o seguinte, e as árvores? E a proteção das nascentes? Isso não é só engenharia, não é só obra física, construção, precisa proteger as nascentes, de onde nasce a água. Eu peguei aquela crítica, chamei a doutora Patrícia Iglesias, que era secretária, falei, vamos fazer um grande programa Nascentes, de proteção. As penitenciárias, 23 penitenciárias, produziam muda de árvore, só árvore nativa, ipê, jambolão, pitanga, árvores da Mata Atlântica. Então nos custou nada as mudas, e os presos gostavam, porque cada 3 dias de trabalho reduz um dia de pena. Pegamos as compensações ambientais para poder pagar toda a despesa, também não gastamos nada. E os proprietários de terra que tinham córrego, tinham nascentes, eram obrigados pelo Código Ambiental a ter que fazer a proteção. Então, fizemos isso e foi um sucesso. E quero aqui aproveitar para agradecer a doutora Patrícia Iglesias, que liderou, na época, esse trabalho. E por falar nisso, governador, destaque-se também o trabalho do Dr. Benedito Braga no seu governo, para combater a questão do racionamento de água, né? Aliás, o professor Benedito Braga, professor de engenharia da Escola Politécnica, ele foi, eu acho que o único brasileiro que presidiu o Conselho Mundial das Águas. O Dr. Benedito Braga foi presidente, reeleito, aliás, presidente do Conselho Mundial das Águas. Veja a respeitabilidade, né, que ele tem no mundo científico, no mundo acadêmico e também na administração pública e privada. Muito bem lembrado, professor Benedito Braga, além de ser uma figura muito carinhosa, uma figura maravilhosa, um ser humano especial. Governador, para encerrar a nossa participação aqui, mas vamos mais uma vez agradecer os internautas, Francisco Soelti, que é do Observatório Social, um grande trabalho estimulando a sociedade a acompanhar a classe política, o Jean Batista, o Caio Aloy, Marcelo Beleza, o Edson Marquezine e Eloá Dias Barros. Eu aproveito apenas, governador, nesse encerramento, para dizer que nós estamos fazendo, o Jefferson Botti está fazendo um levantamento junto às câmaras municipais para saber quais as providências estão sendo tomadas, aliando-se àqueles que combatem o Covid-19.
várias perguntas. É evidente que pode ser suspensas as visitações públicas, as sessões podem ser trancadas sem presença popular, as comissões especiais podem ter mais prazo para dar seus pareceres, enfim, uma série de medidas que podem ser tomadas, inclusive naquilo que nós chamamos estado de calamidade pública ou estado de emergência. Governador, para o encerramento apenas, o senhor citou aqui a Folha que fez uma crítica, o senhor imediatamente chamou a Patrícia, aproveitou aquela crítica, entendeu como construtiva e mandou fazer. Como é que o senhor convivia, como é que o senhor convive com a imprensa quando há crítica e, às vezes, crítica que não condiz com a realidade? Olha, eu acho que primeiro na vida pública você tem que permanentemente prestar contas. Por isso chama vida pública. Então, vida privada é assunto seu. Vida pública não. É seu dever prestar contas permanentemente. O Barack Obama, Miziara, uma vez disse: eu achava que bastava eu estar certo. Eu estou certo. Aí aprendi que não basta eu estar certo, as pessoas também precisam saber e achar que eu estou certo. Então você tem que estar permanentemente prestando contas à sociedade. A outra, a crítica também, ninguém gosta de crítica, né? Eu já fui prefeito, deputado, governador, mas a crítica não é a pessoa física, é a pessoa jurídica. Ninguém critica fulano de tal, não, critica o prefeito, critica o governador, critica o presidente da República, não é a pessoa física, é a pessoa jurídica, é o que você representa. Então faz parte da vida pública a crítica. O que deve fazer o governante? Ele deve responder no sentido de esclarecer. Esclarecer. O Mário Covas dizia, olha, a população não erra, mas ela precisa ter todas as informações. E é nosso dever levar as informações para a população. E também não ter medo de criticar. A crítica é necessária, ainda mais na política, que sempre é da natureza da política você ter um equilíbrio. Então, eleição é assim, não tem candidato único. Tem vários candidatos. Quem ganha, governa e trata de governar bem. Quem perde, fiscaliza e trata de fiscalizar bem. E é tão patriótico ser governo quanto ser oposição. É tão patriótico ser governo como ser oposição. Mas eu quero encerrar, brincar aqui com o Miziara. Dizer que o Miziara está encerrando aqui a nossa live faz uns 5 minutos. Então eu quero lembrar uma história, Silvia Mello, de que tem saída a francesa e saída a brasileira. A saída francesa, você sai sem se despedir. A saída à brasileira, você se despede e não sai, né? Governador, muito obrigado mais uma vez pela sua live. Tem que mandar abraço para 2 prefeitos. Tem que mandar abraço para mais 2 prefeitos. O Fernando de Olambra, o Fernando Fiore de Olambra e Ana Lúcia de Vitória Brasil. Vitória Brasil está fazendo 75 anos hoje. 75 anos, Ana Lúcia, parabéns. E, governador, um abraço deles para o senhor, do Fernando e da Ana Lúcia. Muito obrigado, Ana Lúcia, muito obrigado, Fernando. Ainda bem que nós não somos televisão, nós passamos 15, 25 minutos do horário. Governador, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. O senhor sempre muito gentil conosco e, sem dúvida, foi um programa de esclarecimento. Pedimos a todos que compartilhem, nós colocaremos em todas as nossas redes sociais, mas é importante ouvir as recomendações do médico, do estudioso, do homem que se especializou em gente, Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, por um período em que pôde trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Obrigado ao senhor, governador. Muito obrigado, Miziara. Um abraço a todos e até quarta, às 18 horas, se Deus quiser.